Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, declarar aberta esta sessão solene de posse da nova diretoria, Conselho Seccional, Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul, gestão 2019-2021. Queridos amigos, senhoras e senhores, falar por último tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A desvantagem é que todos já estão cansados. E a vantagem é que eu posso resumir um pouco, porque, sem dúvida nenhuma, eu teria muito a dizer neste momento, mas também acho e refleti agora que tudo o que for dito aqui com relação a conquistas, com relação a trabalho, todos nós sabemos, porque a obra foi verdadeiramente coletiva. A obra é de todos nós. A obra é, me permitam, uma solenidade formal da OAB, afirmar, a obra foi do Grupo OAB+. Meu querido presidente Ricardo Ferreira Breyer, na sua pessoa quero estender um cumprimento muito especial a toda a advocacia do Rio Grande do Sul, a todos os meus colegas, amigos, irmãos, advogados do nosso Estado, cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez pela brilhante gestão liderada ao longo destes últimos 3 anos. Mas também, presidente Ricardo Breyer, agradecendo pela parceria nesta caminhada, porque estamos juntos desde o primeiro momento. Ricardo Breyer foi presidente da minha Comissão de Direitos Humanos no meu primeiro mandato, presidente da Comissão de Direitos Humanos no segundo mandato. Esta comissão tão importante, tão cara para a nossa instituição, se ouve de forma exemplar. Foi secretário-geral da OAB, foi presidente da seccional e agora é reeleito presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Breyer. Obrigado a todos os nossos diretores. Obrigado aos conselheiros seccionais pelo trabalho que fizeram, por tudo que desenvolveram neste período. Quero cumprimentar o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que neste ato representa o governador Eduardo Leite, que não pôde comparecer a esta cerimônia por força do problema que está a afetar o Rio Grande do Sul, notadamente no interior, diante das fortes chuvas. Cumprimentar, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, todo o Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar o representante da Presidência da Assembleia Legislativa, deputado Thiago Simon, e na sua pessoa, deputado Thiago Simon, estender um cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo, dizendo, deputado Thiago, que a sua presença nessa solenidade, para todos nós advogados, tem um simbolismo muito forte. Vossa Excelência carrega um sobrenome que fez história no Rio Grande e no Brasil. Portanto, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Cumprimentar o nosso presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do amigo desembargador Túlio de Oliveira Martins, dizer ao desembargador Túlio que é uma alegria tê-lo aqui neste momento, por esta feliz coincidência como presidente em exercício do nosso tribunal. E na pessoa do desembargador Túlio, do desembargador Thompson Flores Lenz, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu peço licença para estender um cumprimento a todos os presidentes e membros do Poder Judiciário que aqui estão. Peço também para que sintam-se todos absolutamente abraçados. Cumprimento o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fabiano Dalazen, na pessoa dele cumprimento a todos os membros do Ministério Público e, mais uma vez, reitero a minha saudação a esta mesa e à representatividade que aqui está. Buscando ser um pouco mais breve, diante já do adiantado da hora, peço que todos sintam absolutamente saudados.
Cumprimentar de uma forma muito especial o sempre presidente nacional da Ordem dos Advogados, Roberto Busato. Aqui há mais um simbolismo neste momento. Roberto Busato, em 2007, esteve aqui nesta tribuna me dando posse como presidente da seccional do Rio Grande do Sul na primeira gestão. Roberto Busato me ligou esta semana e me disse: Lamáquia, estarei no Rio Grande do Sul porque comecei contigo e vou acompanhar a tua última sessão como presidente nacional da Ordem no teu estado. Na sua pessoa, Busato, o meu cumprimento, o meu agradecimento a todos os homens de ordem, de ontem, de hoje e de sempre, pela dedicação, pelo trabalho, pelo talento. Cumprimentar de uma maneira muito carinhosa, também relembrando uma história de 12 anos, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, hoje empossado, Pedro Alfonsin, meu presidente da Comissão do Jovem Advogado, quando restabelecemos a verdade da nossa comissão. Na tua pessoa, Pedro, o meu agradecimento e os meus parabéns a todos os membros da tua diretoria. Cumprimentar a minha querida presidente do Instituto dos Advogados do nosso estado, Sulamita dos Santos Cabral. E na pessoa da Sulamita, estender um cumprimento a todos aqueles que estiveram comigo nas duas gestões. Ao Maciel, a Maria Helena e ao Luiz Henrique. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, pelas nossas duas gestões na OAB. Estivemos juntos durante 6 anos. Levo como um troféu, um verdadeiro troféu, aquele resultado eleitoral que tivemos, que até hoje é o maior resultado eleitoral do Brasil. Quero, de uma forma absolutamente agradecida, e me permitam, senhoras e senhores, que isto seja feito de fato com o coração. Agradecer aos sempre presidentes da OAB, que me lançaram, que me forjaram, que me acompanharam, que iluminaram o meu caminho. Cléa Carpe da Rocha, Renato Figueira, Fernando Krieg da Fonseca, Luiz Carlos Levenzon, e ao meu querido presidente que me sucedeu de forma brilhante, Marcelo Machado Bertolucci. Sem dúvida nenhuma, vocês são merecedores de todo o agradecimento dos mais de 115 mil advogados do Rio Grande. Mas são, sem dúvida também, merecedores do meu respeito, da minha admiração e da minha eterna gratidão. Cumprimentar os nossos presidentes que aqui estão. Os meus presidentes, Viana e Noronha, futuros diretores da OAB Nacional. E aqui, meus amigos e irmãos, eu estou na minha terra e posso me afastar um pouco da liturgia do cargo e dizer sim, que eu tenho convicção de que Viana, de que Noronha, que o Beto, que o nosso querido Felipe, que o nosso querido Ari farão um trabalho exemplar. Depositamos, nós, a advocacia e o Brasil, uma esperança enorme na OAB, mais uma vez. Cumprimentar os nossos queridos presidentes, Elton, de Rondônia, meu querido conselheiro federal ainda, meu querido Cássio, guerreiro das prerrogativas, presidente da OAB do Paraná, que viajou o Brasil inteiro comigo. Fomos do Oiapoque ao Chuí,
ou do Caburaí ao Chuí, como queiram, Cássio, defendendo as prerrogativas da nossa classe. Cumprimentar o Tiago, querido presidente da OAB do Maranhão, cumprimentar o Rafael, presidente da OAB de Santa Catarina, e na pessoa de vocês estender um cumprimento a todos os nossos presidentes de ontem, de hoje e de sempre. Cumprimentar o nosso querido conselheiro federal, Carlos José Santos da Silva, o querido Cagé, cumprimentar o Flávio Pansieri e cumprimentar o Alexandre Okuzuko, mas dizer aos nossos conselheiros federais do Rio Grande do Sul que cada um de vocês foi, sem dúvida nenhuma, fundamental. Renato, Cleia, Marcelo, Luiz Henrique, para nós ultrapassarmos todas as dificuldades que foram colocadas no nosso caminho ao longo desta gestão. A cada momento que nós nos deparávamos com algumas dificuldades, e que não foram poucas, eu olhava para a bancada do Rio Grande do Sul e de lá vinha, sem dúvida nenhuma, a força necessária para o enfrentamento que tínhamos. O meu reconhecimento, o meu agradecimento. Quero também, queridos amigos, senhoras e senhores, fazer um agradecimento muito especial, e hoje me permitam também, é momento de agradecimento à minha família, e faço isso em nome da minha mãe, que está aqui, Heloísa Pacheco Prats, da minha irmã, da Lúcia Helena, e do meu afilhado e sobrinho Gabriel. Mas dizer que a Clarissa vai receber este agradecimento também, e ela só não está aqui, e para quem não sabe, a Clarissa é minha esposa, o meu amor, porque ela está cuidando de um outro presente que nós ganhamos. Um presente que veio efetivamente no momento certo, que é o nosso filho pequenininho, que está com 1 ano, o Claudinho Lamac. E que alguns me perguntam de vez em quando, e me permitam também fugir um pouquinho da liturgia mais uma vez, mas alguns me perguntam, mas Lamáquia, como é que tu tivesse tempo ainda de fazer um filho no curso dessa gestão? 3 anos. E tem aqueles mais atrevidos ainda, que em determinados momentos eles me perguntam, mas Lamáquia, como é que tu fez um filho se tu não vai em casa? Aí eu digo, aí já vira falta de respeito. É verdade que eu vim pouco, mas a minha efetividade quando estive em casa sempre foi 100%. Quero também cumprimentar e agradecer a família do meu amigo e irmão Ricardo Breyer. Eu começo pela Dona Juraci Ferreira, Dona Jura, como ela é carinhosamente conhecida por todos nós. Muito obrigado, Dona Jura, por nos dar o Ricardo Breyer e por estar acompanhando esta linda trajetória deste homem de ordem, deste advogado exemplar. Cumprimentar a minha querida amiga Tânia, cumprimentar a Amanda e cumprimentar o André. Sejam um pouco pacientes. 3 anos passa muito rápido. Meus amigos, senhoras e senhores, impõe-se também um outro agradecimento. E eu gostaria de agradecer nominando cada um, mas eu não posso fazê-lo. Pois eu quero, em nome do Caspani, que está ali, meu eterno chefe de gabinete, e em nome da Rita, que está lá, agradecer a todos os colaboradores da UAB que caminharam conosco ao longo destes 12 anos. Muito obrigado a cada um de vocês. Colegas, advogados e advogadas. Não há honra maior para um advogado que presidir a UAB. E isso porque a UAB não é apenas uma entidade classista. Para além de ser a casa do advogado, é ela a voz da sociedade civil.
imbuída estatutariamente, e seu estatuto é lei federal, da missão de defender a democracia, a Constituição, os direitos humanos e a boa aplicação das leis. Trata-se sim, pois, de uma trincheira da cidadania, alertando-a dos perigos e orientando-a a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. Hoje estamos aqui novamente para celebrar os êxitos e a união da advocacia em torno da UAB do Rio Grande do Sul. Comprometida com os valores republicanos e democráticos, esta solenidade de posse registra a continuidade de um trabalho exitoso e inspirador, marcado pela reafirmação do interrogável compromisso que temos com a democracia. Na pessoa do ilustre presidente, meu amigo e irmão Ricardo Breyer, quero mais uma vez abraçar e cumprimentar a todos os meus irmãos e irmãs integrantes do movimento OAB+, que se sagrou vencedor neste pleito. Reeleito pela 5ª vez no estado do Rio Grande do Sul, este notável grupo teve, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento de seus esforços incansáveis na promoção dos interesses da classe e da sociedade ao longo dos últimos 12 anos. Como nos disse o grande poeta espanhol Antônio Machado, o caminho se faz ao caminhar. Prova disso são as inúmeras conquistas que obtivemos ao longo de todos estes anos em nosso estado. Poderia eu aqui, e não vou cansá-los, enumerar todas as conquistas de natureza material, como a sede da UAB, a UAB Cubo, a UAB Trem, de 50 sedes no interior, todas as leis, muitas delas gestadas no Conselho Seccional da UAB do Rio Grande do Sul. Foram inúmeras as conquistas, e eu não vou cansá-los. Não foram tão poucos obstáculos enfrentados, sobretudo em tempos tormentosos e delicados com que o país atravessou nos últimos anos. Coube ao Rio Grande do Sul presidir o Conselho Federal da UAB, com a visão de que o advogado tem a missão de vocalizar as vicissitudes daqueles que não têm voz. E para isso, precisamos de coragem para confrontar as forças da intolerância e da injustiça, e serenidade para fugir do sectarismo e das paixões ideológicas. Aliás, permitam-me dizer, a UAB não é nem de direita, nem é de esquerda. A UAB não é do governo e não é da oposição. A UAB é, sim, da ideologia que defende, que é a Constituição. A tarefa é desafiadora, não há dúvida. Desafiamos muitas vezes o arbítrio de autoridades estatais que procuram obstar o livre exercício da nossa profissão. Contudo, senhoras e senhores, a advocacia brasileira tem mostrado que a disposição ao diálogo e ao entendimento são fundamentais para proteger a cidadania. Apesar disso, temos enfrentado grandes adversidades. Vivemos um dos momentos mais críticos e conturbados, desafiadores de toda a nossa história. Basta lembrar que logo no início da atual gestão do Conselho Federal da UAB, fomos à Suprema Corte pedir o afastamento e posteriormente a cassação do então todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Foi o protagonismo da UAB naquele momento que movimentou exatamente a retirada daquele político do poder. Com a independência e o apartidarismo que sempre distinguiram a advocacia, requeremos também o afastamento do então senador da República, Delcídio do Amaral. E pasmem, em um intervalo de apenas 14 meses,
fomos compelidos a apresentar 2 pedidos de impeachment de 2 presidentes da República. A essas medidas somaram-se importantes ações também em defesa das garantias fundamentais, como o ajuizamento da DPF 444, que colocou um fim nas abusivas conduções coercitivas, e o exitoso empenho para preservar a plenitude do Instituto do Habeas Corpus contra graves ameaças que sofria naquele momento no Congresso Nacional, honrando exatamente a história de Raimundo Faoro, que restabeleceu o habeas corpus. Neste momento fomos chamados também para assim agirmos na sua preservação. Mas temos também, sem dúvida nenhuma, de registrar que o Brasil vive hoje, felizmente, um outro momento, onde o combate à corrupção colocou na cadeia personalidades influentes. Hoje estão presos empresários poderosos, ex-presidente da República, governadores, ex-senadores e ex-deputados, a demonstrar, sim, que o crime está sendo combatido e que a sociedade brasileira não mais vai aceitar este tipo de comportamento desleal de parte da política brasileira. E aqui faço mais um parênteses. Dia 1º de fevereiro, teremos eleições para as 2 casas legislativas. Não posso crer que depois do recado dado pelas urnas, tenhamos um presidente de uma casa legislativa réu e impedido de exercer a presidência da República em substituição, assim declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Desculpa, Viana, desculpa, Noronha, eu tenho me contido ao extremo para não falar sobre determinados assuntos nestes últimos dias. Mas aqui eu estou em casa e preciso dizer isto, porque está me incomodando profundamente o que nós temos visto nas articulações, notadamente para a presidência do Senado Federal. Entretanto, meus queridos amigos, senhoras e senhores, não se pode aceitar que o louvável e necessário clamor social pelo fim da impunidade degenere em ruptura de princípios jurídicos basilares, como a ampla defesa e o devido processo legal. A Ordem dos Advogados do Brasil não se calou, não se calará jamais diante do arbítrio ou desrespeito aos princípios constitucionais. A advocacia, prezadas e prezados colegas, é vigília. Nós temos um legado a velar. Estimados amigos, me encaminho para o encerramento. Como disse a vocês, prometi que seria mais breve do que inicialmente estava aqui escrito, de forma cuidadosa. Quero dizer que hoje vemos muitos falando que o Brasil vive uma crise política, que o Brasil vive uma crise econômica. Pois eu tenho dito desde o primeiro momento que o que nós vivemos sim é uma crise ética e moral sem precedentes, e que aumentam a cada novo momento as ameaças à lei e à justiça. E por compreender que a justiça que se faz, e por compreender que a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos, nas palavras de Montesquieu, seguiremos sim trabalhando em favor da plenitude da justiça e do regime democrático. A transformação do nosso país exige o respeito intransigente às garantias asseguradas a cada cidadão. É preciso fomentar o encontro em lugar do confronto. Construir um país mais ético, mais igualitário e mais fraterno foi o objetivo maior da nossa caminhada. E o nosso êxito, meus queridos amigos e irmãos, é fruto sim da diligente parceria com as seccionais
e as subseções. As senhoras e os senhores são os indestrutíveis pilares de nosso Estado democrático de direito e da nossa instituição. São vultosos os desafios que temos por enfrentar, mas estou certo de que com a bravura, a competência e a dedicação demonstradas por cada um, presidente Ricardo Breyer, construiremos sim um país mais ético, mais igualitário e mais fraterno. Meu querido presidente, amigo irmão Ricardo Breyer, quero desejar a ti, ao teu conselho seccional, a todos os nossos dirigentes de ordem do Rio Grande do Sul, muito sucesso nesta nova caminhada. E dizer, meu presidente Breyer, que eu estarei sempre aplaudindo. E sempre que tu precisares, podes ter certeza que eu estarei ao teu lado para continuarmos a nossa caminhada no estado do Rio Grande do Sul. Nesta reta final de nosso mandato à frente do Conselho Federal, permitam-me, não serei juiz em causa própria, mas com a consciência tranquila e o sentimento do dever cumprido, me sinto absolutamente contemplado pelas palavras do grande escritor alemão Goethe. Disse ele: não sei se estive certo, mas sei que procurei o certo por onde estive. Gratidão, meus amigos, é dívida que não prescreve. Sou e serei eternamente grato a cada um de vocês pelo que fizeram por mim nestes 12 anos de caminhada. Muito obrigado.